Boa noite a todos e a minha saudação é com a paz de Jesus, amém? Tem algum crente contente, alegre e feliz com o Senhor essa noite? Dê um glória a Deus e aleluia como sinal. Deus seja louvado. Meus queridos, eu quero deixar aqui minha gratidão pelo convite e oportunidade, trazer também um abraço de minha igreja em Macapá, vossa co-irmã no corpo de Cristo, Assembleia de Deus, a qual eu sou servo e talmidim, discípulo do pastor Paulo Nascimento, que é obreiro também desta casa. Me sinto alegre de estar na companhia de minha família, que acompanha meu ministério desde os 13 anos de idade. E hoje, com 24, muito me alegro de sair para algum lugar e ter eles como meus ouvintes. No mais, eu quero também agradecer ao presidente dessa casa, dessa igreja, desse ministério, o pastor Lúcio Francis Tavares. Eu acredito que quando Deus vê a necessidade de homens de Deus na terra, Deus levanta pessoas capacitadas, assim como o Senhor, para ser espelho para nós. Meus parabéns, Deus lhe abençoe e lhe conserve em vida por muitos e muitos anos, para que assim nós possamos aprender junto do Senhor por muito mais tempo. A mesma saudação que entrego ao pastor presidente dessa convenção, dessa casa, se estende a todos os obreiros que estão na sua retaguarda e que aqui também servem a Jesus. Queridos, é uma honra servir a todos vocês com o Ministério da Pregação e desde já, minha gratidão. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 13. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3. Os irmãos da banda podem ficar à vontade, tá bom? Só não toca nada triste, porque senão eu choro. Sou muito quebrantado na presença de Deus, tá bom? Então toca um negócio para cima, algo assim, tá bom? Fique à vontade. Quem achou diz amém. Versículo 13. Quando estava chegando o tempo da colheita, 3 chefes do conhecido batalhão Os 30 desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no vale chamado Refaim dos gigantes. Nessa época, Davi se encontrava em seu refúgio forte, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. E Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera a beber um pouco da água que brota da cisterna, que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 homens valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço, que fica próximo da porta da cidade de Belém, e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante do Senhor. Curva a tua cabeça comigo por alguns segundos. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome essa noite. Reconhecemos que tu és soberano e que o Senhor está acima de tudo e de todas as coisas. Glorifica teu nome essa noite através dessa mensagem e de tudo que há de acontecer no meio de nós. O Senhor, sim, é aquele que faz. Manifeste a excelência que há neste teu pequeno vaso de barro e saca-me da tua aljava como uma flecha na mão do valente, rumo ao propósito que tu tens para a vida de cada um dos teus servos aqui essa noite. Permaneçam os céus abertos e essa casa diz amém. Sente-se adorando a Deus, por gentileza. Falar sobre Davi era para ser fácil. Entretanto, toda a história que muito é falada acaba se tornando complicada. Por conta da escassez de informação, toma aquele texto. Quanto mais uma história é pregada, mais difícil fica de se pregar sobre ela. E é o caso do nosso irmão Davi. Davi é uma das histórias mais repetidas, ensinadas, que há na Bíblia. A história de Davi já inspirou novelas, filmes, séries de TV.
Se você chamar todas as criancinhas de uma Assembleia de Deus e você perguntar o nome dos 12 discípulos, elas dificilmente vão acertar. Mas se você perguntar quem é Davi, elas facilmente vão dizer: foi aquele rapaz que derrubou o gigante? Elas acertam, porque todo mundo conhece Davi. Os ímpios conhecem Davi, não crente conhece Davi. Quem não tem temor da Bíblia ou da parte de Deus conhece e sabe quem é Davi, porque Davi é um personagem muito famoso. Eu não quero tomar seu tempo com a história de Davi, mas eu quero acentuar alguns detalhes nessa história que talvez vão fazer a diferença na sua vida a partir de hoje. Como bons entendedores da Bíblia que somos, nós sabemos que Davi foi chamado do meio dos seus irmãos, e isso é uma boa verdade. Mas se eu lançasse uma pergunta aqui essa noite, e a pergunta fosse: meus irmãos, aonde começa o diferencial na história de Davi? A gente ia começar a bater cabeça aqui, porque alguns iriam dizer que Davi começa a se tornar alguém diferente, porque Davi era o menor da sua casa. Outros diriam que Davi começa a se tornar diferente, porque Davi era diferente de seus irmãos e cuidava das piores ovelhas de seu pai. Outros trariam riquezas de informação, e a gente não chegaria a um ponto de confirmação exata. Mas a verdade é que, se pegarmos toda a história de Davi, nós vamos achar um ponto onde nós vamos dizer: aqui esse rapaz começou a ser diferente na Bíblia. Nós podemos dizer que ele foi ungido no meio dos irmãos, na casa de seu pai, que ele sentou na mesa, que ele foi abençoado. Entretanto, a Bíblia diz que no momento em que Samuel, o sacerdote, foi ungir Davi, ele pega o chifre de azeite, derrama sobre o menino, e o texto sagrado diz, e não eu, diz da seguinte forma: e o Espírito de Deus desceu sobre o rapaz, repousou e nunca mais se retirou. Você, como crente, sabe que o Espírito de Deus, ele descia momentaneamente no Antigo Testamento. Ele descia, falava na boca do profeta e retornava. Ele descia, falava com o rei e retornava. Ele descia, falava com uma pessoa e subia novamente. Só que no caso de Davi, ele está experimentando algo que está à frente de seu tempo, porque o Espírito desceu sobre ele, tomou o rapaz e nunca mais se retirou. Então vamos chegar a uma conclusão exata essa noite. Davi não é diferente porque é pequeno, até porque tem muita gente que é pequena e nunca chega a nada. Davi não é diferente porque ele fica calado diante de seus irmãos, porque tem muita gente que fica calado e também não chega a nada. Davi não é diferente porque cuida das piores ovelhas, porque tem gente que cuida das piores ovelhas e nem sempre chega a um bom lugar. Davi é diferente porque é cheio do Espírito Santo de Deus. Você está dizendo o que, pregador? Estou dizendo que a tua história começa a ser diferente quando o Espírito de Deus te toma. Não adianta se fazer de pequeno, não adianta dizer que é pequeno. A prontidão está em ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que é pequena e nem sempre chega a um bom lugar, mas tem gente que é cheio do Espírito Santo e sempre chega onde Deus quer. Entenda que você não vai começar a ser diferente quando você se fizer de pequeno, ou quando você falar que é pequeno. Você vai ser diferente quando você se tornar cheio do Espírito Santo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: irmão, você vai ser diferente na casa quando você for cheio do Espírito Santo de Deus. A gente muito sabe que ele foi ungido, a gente muito sabe disso. A gente também sabe sobre a história de Davi, que depois de ser ungido no meio dos seus irmãos, a Bíblia diz que seu pai pede para ele ir até o campo de batalha. Entretanto, quando Davi chega no campo de batalha, existe um gigante por nome Golias, que 3 vezes ao dia, ele sabia o horário da tefilim. Tefilim significa oração em hebraico. Ele sabia o horário da tefilim, os horários de oração do povo de Israel, e sempre que o povo saía para orar, o gigante saía para fora da tenda, olhava para o monte e dizia da seguinte forma: não tem homem em Israel para pelejar comigo? Davi está chegando no horário do almoço e está trazendo a quantidade de 10 pães para seus irmãos. E a Bíblia diz que no momento em que Davi ouve a afronta, ele ergue os olhos, põe o ouvido em prontidão e diz da seguinte forma: quem é esse incircunciso filisteu que ousa se levantar contra o nome do meu Senhor? Mas nós precisamos ser coerentes, porque o gigante pediu um homem, Deus está mandando um menino.
de 17 anos de idade para o meio da guerra. Vou repetir: o gigante pediu um homem, Deus está mandando um menino. Isso se dá porque a palavra gigante no hebraico vem da palavra nafal, a raiz nafal, que chega até a palavra nefilim, que significa caído. Logo, a palavra gigante não significa um homem de estatura grande no Antigo Testamento. A palavra gigante significa um caído. Só que o cenário começa a se desenhar quando nós pegamos o nome de Davi, porque o nome de Davi significa o amado. E se eu for traduzir para você, você vai dar um glória bem grande para Jesus essa noite, porque o amado está indo para o campo de batalha contra o caído para pelejar em guerra. Você está dizendo o que, pregador? Estou dizendo que a história de Davi não é simplesmente a história de Davi. A história de Davi é a tipologia de Cristo descendo dos céus, andando no meio do deserto, olhando no olho do diabo e dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou dizendo que a história de Davi não é a história de um pequeno rapaz. Eu estou dizendo que a história de Davi é a história de uma pessoa que apontava para Cristo, vencendo o inimigo do deserto com a palavra de Deus. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Só que a história continua. E a gente sabe que Davi ele vai herdar uma mulher, assim como Cristo herda a igreja. A mulher que ele vai ganhar se chama Mical. Ele se casa, ele tem a lua de mel, ele tem tudo que tem direito. E a Bíblia vai dizer que depois que ele se casa, o rei Saul resolve perseguir o então Davi. E quando ele começa a perseguir Davi, a Bíblia diz que Mical olha o pai chegando com os soldados, olha para Davi e diz assim: Davi, pula pela janela e foge, porque meu pai está chegando para te matar. Davi pulou pela janela e fugiu. Só que a Bíblia vai dizer que depois que Davi pula pela janela e foge, Mical vai debaixo da cama. Ela pega um ídolo, ela ergue dentro do quarto para adorar. Quarto é lugar de intimidade. A verdade é que Mical é a tipologia de uma igreja e não há igreja. Mical é a tipologia de uma igreja que no momento do aperto, que no momento da dificuldade, na hora de sangrar e de chorar pelo evangelho, ela expulsa o amado do lugar de intimidade para levantar ídolos. Mical representa um tipo de crente, não os crentes, mas um tipo de crente, que quando a situação aperta e quando ela fica difícil, ele larga o culto de doutrina, ele larga as campanhas de oração, ele esquece que tem pastor, ele esquece que é obreiro, e ele passa a servir deuses estranhos e ídolos que o mundo resolveu levantar. Eu estou dizendo que Mical, nesse momento, é a tipologia de um tipo de crente, que no momento da dificuldade ele esquece todas as armas que Deus colocou na sua mão, e ele prefere agarrar os ídolos que o mundo dá. Vamos ser coerentes. A pandemia diferenciou quem era Mical e quem era crente de verdade. Porque na pandemia teve gente que se afastou. Na pandemia teve gente que parou de dizimar e de ofertar. Na pandemia teve gente que abandonou o grupo dos jovens. Na pandemia teve gente que esqueceu que Jesus estava voltando. Na pandemia teve gente que correu dos cultos. Na pandemia aconteceu muita coisa, mas uma verdade seja dita: enquanto tem crente Mical tentando se infiltrar no meio da igreja, tem crente valente pelejando pela palavra. Tem algum valente de Deus aqui, irmão? Tem algum valente de Deus aqui, irmão? Tem algum valente de Deus aqui, irmão? Davi foge porque o amado é educado e ele só fica onde é bem recebido. E ele vai entrar agora para a caverna de Adulão, e ele vai receber a visita de 3 valentes. Quando os 3 valentes chegam até a caverna de Adulão, a Bíblia vai dizer que Davi expressa um desejo dizendo: quem me dera eu pudesse beber da água que brota na fonte que está em Belém. Talvez na sua Bíblia apareça a palavra cisterna. Na minha Bíblia BKJ aparece a palavra fonte. A verdade é que em Belém tem uma fonte. A palavra Belém significa casa do pão em hebraico. Isso porque Belém é a junção de outras 2 palavras. A palavra Beit, que também é a palavra Ber, mas significa casa. E a palavra Lechem, que significa pão.
Betlehem, porque Belém é a casa do pão. Você observa que Davi ele leva a quantidade de 10 pães para seus irmãos almoçarem, porque a fama de Belém é: aqui nunca falta pão. Porque Belém é a cidade, é o povo que cultua junto com o pão, que festeja com o pão, que adora com o pão, que vive comendo pão e que não cessa de comer pão. A fama de Belém é a fama da cidade que nunca falta pão. Betlehem, a casa do pão. Inclusive, se você pegar uma parábola que Jesus vai falar, ele diz assim: por acaso, se tu chegar na casa de teu irmão até a meia-noite, tu pedires um bocado de pão, irmão, qual é o lugar que tu chega meia-noite para pedir pão? É só em Belém, porque Belém não cessa pão, é 24 horas com pão em Belém. E Belém é a tipologia da igreja na Bíblia. Você está dizendo o que, pregador? Estou dizendo que Davi, o amado, mesmo estando refugiado, ele selecionou 3 valentes para ele que carregavam a seguinte mensagem: pode ter Mical levantando o ídolo, nós não trocamos a água que nós bebemos. Pode ter Mical levantando o ídolo no meio da dificuldade, nós não trocamos a água que nós bebemos. Eu nasci bebendo da água da casa do pão, que é a Bíblia. Eu cresci bebendo da água da casa do pão. Jesus vai voltar e eu vou estar bebendo da água da casa do pão. Se eu morrer, eu morro bebendo da água da casa do pão. E se Jesus voltar, eu subo com o próprio pão. Você está dizendo o que, pregador? Estou dizendo que Deus te chamou para ser valente, não Mical. Por quê? Porque o valente ele carrega água. Diga, carregadores de água. Pode até não parecer, mas a Bíblia cita muitos carregadores de água. Isso porque carregar água na Bíblia traz a ideia de alguém que recebeu uma missão da parte de Deus. Vamos lá? A Bíblia diz que o servo de Abraão, ele chega na beira do poço e ele diz: Senhor, aquela que estiver carregando água, essa será a esposa para teu servo Isaque. A Bíblia diz que Josué foi enganado por um povo, e como condenação, como uma missão, ele disse: a partir de hoje, vocês serão cortadores de lenha e carregadores de água. A Bíblia diz que os discípulos, quando chegaram com Jesus e falaram: Senhor, aonde será a tua última ceia? Ele vira para os discípulos e diz: ora, saí pela cidade, e eis que um rapaz sairá carregando água. Chega nele e fala: hoje o meu Senhor vai ceiar na tua casa. A Bíblia diz que em João capítulo 4, Jesus chega com uma mulher samaritana e diz para ela: mulher, se tu soubesse a água que eu tenho, eu te daria água, e dentro de ti nasceria uma fonte que jorra água para a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus está na cruz do Calvário. Alguém perfura ele pela costela, e ao invés de sair só sangue, jorrava sangue e água, sangue e água, sangue e água. Está falando o que, pregador? Eu estou te dizendo que os valentes de Deus, eles foram chamados para carregar água. Pregador, mas Mical, ela está no conforto, não tem problema. Deixa Mical no conforto do quarto. Por que você está dizendo isso? Porque assim que os valentes ouviram que o amado desejava beber água, eles pegaram os utensílios, pegaram copo, pegou vazio, pegou tudo, montou no cavalo e disse: vamos para Belém. Eles atravessaram o exército filisteu. Eles romperam a porta da cidade, chegaram no poço, pegaram água e trouxeram para Davi. E a pergunta que não cala é: como 3 homens conseguiram romper um exército? É porque ninguém para quem Deus chamou para carregar água. Olha para quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, ninguém para quem Deus chamou para carregar água para ele. Se Deus te chamou para carregar água, carrega água para ele. No deserto, na prova, na dificuldade, não tem problema, só continua carregando a água. E pregador, tem promessa para quem carrega água na Bíblia? Tem. Jesus disse assim: ei! Eu senti uma nuvem pousando entre nós. Uriakalashai, Kemitéria, Plomúcia,
terra de Monayacandaracé. Que é isso, Jesus? Eu vou tentar terminar de pregar porque eu preciso entregar o microfone. Aquele que firma sua casa na rocha, o vento não para, filisteu não te mata. Tempestade não derruba, filisteu não te mata. Pode soprar o que for, filisteu não te mata, porque tu está na rocha. Ah, não, só tem essa, pregador. Calma que tem mais. Jesus olhou para uma igreja no Apocalipse e ele disse assim: porquanto que tu guardastes a minha palavra, eu te guardarei no dia da tribulação que há de vir. Está dizendo o que, pregador? Continua carregando água para ele, meu filho. Continua carregando água para ele, minha irmã. Continua carregando água para ele, obreiro, porque quem te chamou é fiel para te proteger no meio da adversidade. E eu tenho uma palavra para você: continua carregando água, porque assim que a trombeta tocar, nós subiremos ao céu e receberemos um corpo revestido em glória. Fique de pé para adorar comigo. Eu vou te dar 1 minuto para tu adorar a Deus aqui nessa casa. Oh glória! Tem gente chorando, pode chorar que é de graça aqui dentro. Aqui dentro você não paga para chorar, pode chorar de graça. Quem fala em língua, ora em línguas estranhas comigo agora. Ora em línguas estranhas. Te edifica comigo, vai. Uribicalabacheia. Uribicanta. Tem uma nuvem de glória. Tem uma nuvem de glória. Tem uma nuvem de glória aqui. E Jesus está passando. Está passando. Quem está sentindo, sinta o calor da presença do meigo Nazareno. 1 minuto para adorar, valendo. Olha Deus revestindo os carregadores de água aqui dentro. Oh glória! Oh glória! Olha Deus revestindo os carregadores de água aqui dentro. Eu creio que Deus vai levantar carregadores de água no meio da juventude. Jovem para pregar esse evangelho no Brasil afora, rompendo os limites e as barreiras e travando guerra pela palavra. Eu tenho uma palavra para você. Enquanto tu carrega água para Deus, Deus para filisteu que te afronta. Deus derruba os cavalos de inimigo, porque foi ele que disse: ei, calamanto de Camanácia, Uribiace, Calamanchopinassi. Aonde houver alguém disposto a receber, seja revestido de poder e autoridade de Deus agora. Oh glória, oh glória. Seja revestido agora, minha irmã. Tu volta para casa marchando pelas ruas de Santana, dizendo: Deus me chamou para carregar água e tá para nascer filisteu que me pare. Oh glória. Esse júbilo de línguas estranhas com choro é tão lindo. Oh glória. Oh glória, oh glória. Deus, passa com a tua glória no meio dessa casa. Uracandarachandaracalambacheia. Sinta a presença de Deus, sinta a glória de Deus.
Enquanto tu adora aqui, Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família. Receba, 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 receba. Quem já pisou no Santo dos Santos? Pode marchar, mulher de Deus, que é de graça.